Se reúne todos os domingos de manhã, às 9 horas, no Conexão Jovem. Você que não participa ainda está convidado a participar. Amém? Vamos agora, com a equipe de louvor, continuar em adoração ao nosso Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Eu quero convidá-los a ficar de pé, para a gente, com alegria, com gratidão no coração, bendizer a esse Deus que morreu por nós numa cruz. E às vezes parece tão normal a gente dizer isso: olha, Deus que morreu por nós numa cruz. Mas não é. É um ato de amor incondicional e que a gente precisa dar valor para esse ato. E nada melhor do que fazer isso adorando a Ele, dando o nosso melhor. Então, com o que há de melhor aí em você, celebre ao Senhor conosco com essa canção. Declare a Ele que Ele é digno e celebre a Ele. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Celebra Ele nessa noite com as suas palmas, com alegria, com aquilo que há de melhor em você nessa noite. Porque Ele é digno, Ele morreu por nós numa cruz e por isso nós celebramos. Porque Ele é santo. Declare ao Senhor tudo que há de melhor. Entregue a Ele o seu louvor, a sua adoração nessa noite. E se junte a nós em uma só voz de celebração e adoração a Ele. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Declaramos, Senhor, que Tu és santo, digno. E reconhecemos que Tu és o único Deus, por isso nós celebramos nessa noite, Deus. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Por isso nós celebramos. Celebra Ele. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Podemos dizer mais uma vez, pela cruz? Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, celebra o Senhor. Aleluia, Ele é digno. Nós queremos celebrar o Senhor com essa canção, porque é bom saber que nós temos um Deus que está conosco, um Deus que olha por nós, um Deus que ouve as nossas orações. Então celebre o Senhor, é isso que nós queremos declarar. Como é bom saber que nós não estamos só, que existe um Deus que cuida de nós. Celebre Ele conosco. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão, seu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Pode cantar conosco? Saber que nunca estou só. Nós temos este Deus Temos sempre sua mão, que sempre estende as suas mãos. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás, teus caminhos são mais altos que os seus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão, teu olhar me ilumina, o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás na escuridão.
Escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus pela missionária Alexandra Gadelha. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pedir a Ele que fale conosco, segundo o teu querer e a sua vontade. Bendito Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque mais uma noite nós nos juntamos para celebrar o teu santo nome. E como em toda celebração, Senhor, apesar do homenageado desta noite ser o Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor não encerre este culto sem antes falar conosco, sem antes, ó Pai, nos transmitir a Tua palavra, que ela penetre nos nossos corações, que ela ache abrigo, que ela ache morada e que ela produza, Senhor, aquilo que lhe apraz. Ó bendito Jesus, continua, Senhor, se fazendo presente em nosso meio, fazendo tudo aquilo que lhe apraz para louvor e para a glória do teu santo nome. Como dizemos, igreja? Meus queridos, hoje nós encerraremos a série de cartas do apóstolo Paulo, Cartas para Hoje. Hoje nós trataremos da última carta, que é a carta aos aos Colossenses. Me desculpe, é tudo carta escrita no mesmo lugar. Aos Colossenses, e eu quero ler com vocês capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E quando eu me deparo com um texto desse, eu só posso pedir para Deus me capacitar a tentar alcançar a profundidade do que Paulo está escrevendo aqui. A título de introdução, meus irmãos, a carta aos Colossenses é uma das 4 cartas que Paulo escreveu na sua primeira prisão, quando estava ali em Roma. Paulo foi preso 2 vezes em Roma. Na primeira ele escreveu 4 cartas, e na segunda é quando ele escreve a despedida dele, na segunda carta que ele escreve a Timóteo. Nesta prisão ele escreve Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon. E a gente consegue perceber que há uma semelhança muito grande entre Efésios e Colossenses, no sentido de que, se Efésios apresenta a igreja, Colossenses apresenta o Cristo da igreja. Se em Efésios Paulo discorre sobre o corpo, que é a igreja, é em Colossenses que ele vai falar sobre a cabeça da igreja, que é Cristo. E nessa porção que eu escolhi para falar com os irmãos nessa noite, nós podemos dividir em 2 partes. Primeiro, Paulo está falando da excelência de Cristo. E depois ele vai falar sobre a excelência da obra de Cristo. O que nós lemos aqui diz respeito à excelência, à pessoa excelente, aquele que dá sentido a tudo que existe, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus. E a segunda parte, ele vai falar sobre a excelência da sua obra, porque é bem verdade, se nós temos um Deus excelente, nós também temos um Deus que executa obras excelentes. E aí ele começa dizendo pelas obras, mas eu gostaria de começar pela pessoa de quem Cristo é. E ele diz, ele é a imagem do Deus invisível. E a gente vê o mundo se perguntando quem é Deus, onde está Deus, como eu encontro Deus. E Paulo está dando a receita, ele está dizendo, você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Você quer encontrar a Deus? Olhe para Jesus. Lá no Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que certa vez Filipe olha para Jesus e diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para Filipe e fala assim, mas você está tanto tempo comigo e ainda não achou o Pai? Quem me vê, vê o Pai, porque Ele é a imagem, a tradução, a expressão de quem é Deus. Então,
Quando nós queremos traduzir, explicar, exprimir quem é Deus, nós olhamos para Jesus, para quem Ele é, para o que Ele faz, e o que Ele tem, e o que Ele pode, e aí nós conseguimos ver Deus. Mas ele ainda diz assim que ele é o primogênito de toda a criação. E é muito importante explicar isso aqui. Porque alguém pode pegar este trecho e dizer que ele então foi o primeiro ser a ser criado. Não é disto que Paulo está falando. Mas Paulo está dizendo que como primogênito que estava criando tudo no princípio, toda a herança da criação é dele, é para ele e é por ele. É por isso que João, escrevendo seu evangelho, no capítulo 1, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O fim de tudo é ele. Como expressar o tamanho deste Deus, deste Jesus que Paulo coloca, e Paulo posiciona Jesus na criação. Paulo posiciona Jesus lá, antes de que tudo existisse, como um Deus criador. Porque o Senhor Jesus, ele é eterno. O Senhor Jesus, como um ser eterno, ele tem o controle de toda a história nas suas mãos. E é por isso que nos Salmos vai dizer: de eternidade a eternidade tu és Deus. É muito interessante que a gente vê pessoas, reinos, nomes terem a sua ascendência e logo mais a sua queda. Ter o seu nome proclamado e logo mais o seu esquecimento. Mas este Deus que vem de eternidade em eternidade, o nome dele não passa, o nome dele não é esquecido, o nome dele não fica nas cortinas da história, porque de eternidade em eternidade ele é Deus. E como Deus, ele tem a propriedade de dizer que o controle de todas as coisas está em suas mãos. Parece jargão de crente dizer Deus está no controle. Mas é muito apropriado eu te lembrar nessa noite que Jesus está no controle. Que Jesus tem nas suas mãos o controle da história. E ainda que a gente não entenda, ainda que tudo venha a colapsar, como é que a gente entende o caos do mundo? Pelas lentes do Evangelho. Através de Jesus é que a gente vai entender. Quando eu digo que Jesus é eterno, significa que ele antecede todas as coisas. Antes de tudo, ele já era Deus. Significa que o Senhor, ele não precisa pegar um livro de história para saber o que ocorreu no passado. Ele não precisa pedir informações da sua biografia para saber o trajeto que você percorreu. Porque ele é Deus e conhece a história, ninguém precisa contar para ele, ele conhece a história. E como conhecedor da história, ele não conhece só o passado, mas ele conhece o futuro. Ele não precisa se informar, ele não precisa ver o noticiário para saber o que vai acontecer. Ele é Deus.
Ele tem o controle de tudo. Eu volto a dizer, e eu gostaria de dividir uma coisa muito pessoal com vocês. Quando eu preparo um sermão, eu preparo um sermão com muito temor. E existe uma parte que é escrita e que a gente vem e tenta seguir um roteiro aqui. Mas existe uma parte que quando a gente ou eu começo a pregar e me expressar e falar com os irmãos, eu preciso ser sensível à voz do Espírito. E eu preciso repetir e reiterar para você que entrou aqui nessa noite. Nós estamos falando de um nome que é sobre todo nome. Nós adoramos um nome que é sobre todo nome. Ele tem um domínio sobre potestades, sobre principados. As enfermidades, quando escutam o seu nome, ela precisa bater em retirada. O atormentado é liberto, o cativo, as cadeias são quebradas. Eu preciso lhe dizer que o desespero não pode invadir a vida da igreja. O desânimo não pode nos parar. Sabe por quê? Porque ao nosso lado não está o braço de carne, mas ao nosso lado está o braço do Senhor nosso Deus. E como mensageira de Deus, eu venho dizer para você nessa noite, Deus não perdeu o controle. Ele continua sentado no seu trono e Ele continua comandando todas as coisas segundo lhe apraz. Tudo tem prazo de validade. Governos têm prazo de validade. Reinos têm prazo de validade. Mas nós estamos tratando aqui de um Deus que é eterno. Quando a nossa linha do tempo se cruza com a linha do tempo da eternidade, sabe o que acontece? A gente tem um tempo para começar, a data do nosso nascimento. Ali começa a nossa história. Mas só que antes de começar a nossa história, o Senhor já é eterno, Ele é antes de nós. E quando nós passarmos, Ele vai continuar sendo Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Senhor. Ele é o Deus revelado. Ele é Jesus. Como Jesus, a Ele, que é o que Paulo está escrevendo aqui, pertence a palavra de poder. Irmãos, isso é de uma beleza. Porque eu até posso ter boa vontade. Eu posso até querer. Eu posso até me esforçar. Eu posso até olhar para um irmão aqui da igreja e falar, olha irmão, eu vou te ajudar a fazer tal coisa. Mas eu vou falhar. Sabe por quê? Porque eu sou falível. A minha palavra nem sempre tem poder para executar a minha vontade. Mas Paulo está dizendo aqui que o que ele fala, ele não só cumpre, ele tem poder para realizar. Ele tem poder para realizar. É por isso que Ele é o Deus criativo e criador. Eu não gosto só de dizer que Jesus é o Criador, mas eu gosto de expressar a vastidão da criatividade de Deus. Olha para nós, ninguém igual a ninguém.
criatividade pura. Olha essa vegetação, olha esses animais, olha a diversidade que nós temos. Deus não só cria, mas Ele é criativo. E toda a criação declara uma única coisa: Ele é Deus. Essa semana, você sabe que eu tenho um menino das baleias em casa, né? E aí eu estava explicando para o Benjamin o que é digital. E aí eu falando para ele, olha, cada ser é único. Porque nenhuma digital é igual à outra. Deus sabe cada um e fez cada um, milhões e milhões de pessoas com uma digital diferente. E ele olhou para mim e falou assim, nossa mãe, mas você também sabia que existe uma baleia que tem digital na cabeça e nenhuma digital é igual à outra? E eu olhei e falei assim, olha, eu vou te dizer uma coisa. Este Deus é tão criativo que Ele pega um animal que quase ninguém vai ter contato na vida, lá nas profundezas, Ele coloca uma digital diferente para cada um, só para mostrar que Ele pode ser criativo, ser criador, fazer o que Ele quer, o que lhe apraz, do jeito que Ele quer, e através da criação dele dizer, isso aqui não foi obra do acaso, isso aqui tem intenção, isso aqui não é fruto de explosão nem de evolução, isso aqui tem uma autoria, essa criação leva o meu nome, Jesus, o autor da criação. Ele é o dono da palavra de poder. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, levaram um paralítico diante de Jesus. E era óbvio para as pessoas que as pessoas queriam que Jesus fizesse o paralítico andar. Mas Jesus, vendo a necessidade principal daquele homem, disse assim, os seus pecados estão perdoados. E aí alguém olha e fala assim, quem é ele para perdoar pecado? E o Senhor fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, levanta e anda. Porque para Jesus falar e fazer é a mesma coisa. Quando Jesus expressa uma ordem, ela não é descumprida. Quando Jesus dá uma ordem, o universo se rende e executa a sua vontade. O Senhor Jesus, quando Ele dá a palavra de poder, aquilo que não aconteceria passa a acontecer, porque Ele deu a ordem. E o que iria acontecer? E Jesus fala, como Ele deu ordem ao vento e o mar, lá na Galileia, param mediante a sua palavra de poder. É por isso que eu dou crédito às Escrituras. Porque aqui se expressa a palavra daquele que faz e daquele que tem poder. É por isso que o escritor aos Hebreus vai falar que todas as coisas são sustentadas pela sua palavra de poder. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra de poder, que é semelhante ao que está escrito neste texto. Tudo subsiste nele. E eu confesso que quando eu estava estudando esse texto, eu entrei em crise. E eu comecei a falar, olha, Senhor, o Senhor está sustentando tudo mesmo? E aí a gente pensa logo nas coisas boas, né?
Mas tem umas coisas que estão acontecendo que eu falo, Senhor, é o Senhor que está sustentando isso. Reinos, pessoas, maldades, pecados, falsidades, enganos. Eu entrei em crise igual a Asaf. Senhor, por que o ímpio prospera? O Senhor está nesse negócio. É o Senhor que está sustentando isso. E o Senhor me fez lembrar um texto que está registrado na primeira carta de Pedro. Que existem coisas que estão entesouradas, guardadas para o fogo. Não é que Deus sustenta porque tem prazer, é porque haverá um dia de juízo. E naquele dia, essas coisas não subsistirão diante da palavra da verdade. E o meu coração sossegou, porque eu sei que há um Deus verdadeiro e que zela pela sua palavra, e que Ele tem sustentado a sua igreja, mas existem coisas que estão guardadas para aquele dia. Para aquilo que Malaquias diz, então vereis outra vez. Tem coisas que estão guardadas para aquele dia. O Senhor tem o controle de todas as coisas. É esta palavra que o próprio Pedro vai dizer, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, que nos gerou, e que nós não fomos gerados de uma semente corruptível. Ele está dizendo assim, não, vocês não foram gerados de uma semente passageira corruptível, mas vocês foram gerados por essa palavra que é viva e que é eterna. A vida do crente veio por esta palavra de poder. Não foi pela vontade do homem ou pela vontade da mulher, como escreve João, mas todo aquele que confessa a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador é gerado por essa palavra que tem vida e que é poder. Outra coisa que eu encontro neste texto é que ele diz aqui que o Senhor, o que Ele é, acompanha o que Ele faz. Sabe aquele ditado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, uma coisa assim? Com Jesus não acontece isso. O que Ele fala é o que Ele faz. O que Ele faz é o que Ele fala. Se Ele fala que é fiel, o comportamento dele é de fidelidade. Se Ele fala que é santo, a expressão da pessoa dele é santidade. Se Ele diz que é justo, então Ele aplica a sua justiça. Se Ele diz que é misericordioso, então Ele oferece a sua misericórdia. Se Ele é um Deus gracioso, então nós somos vítimas da sua graça. O que Ele diz que é o que Ele faz. Como é bonito servir esse Jesus. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer:
Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Nele não há engano, nele não há decepção, nele não há tropeço, nele não há. Olhe para Jesus. Mas esse Deus, que é tudo isso, Ele também operou em nós o que ninguém poderia operar. Ele nos libertou do poder das trevas. E eu preciso dizer, aliás, reiterar o que Paulo diz. Quem sou eu para dizer alguma coisa? As trevas têm poder. E os grilhões das trevas só são quebrados mediante o poder de Cristo. Não existe triunfo sobre as trevas sem o auxílio divino. É por isso que o crente precisa se revestir de armas espirituais. Porque tem lutas que nós travamos e nós sabemos que se nós lutarmos materialmente, a gente vence porque são lutas materiais. Mas esse tipo de luta, existem lutas que não são travadas neste âmbito, mas são lutas espirituais. E Paulo está dizendo que Ele nos libertou do poder das trevas. As trevas também têm poder, mas nós servimos que aonde ele chega, o mal tem que sair. Tem que bater em retirada. Tem que sair. É por isso que por onde Jesus passeava, lá na Judéia, na Galileia, aonde ele chegava, o mal se manifestava. Sabe por quê? Não tem concorrência. Aonde Jesus chega, o mal tem que sair. E quer que eu te diga uma coisa? Como boa assembleana que eu sou, Deus nos revestiu pela sua graça dessa autoridade de aonde chegar um crente remido, lavado, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, Ele te deu autoridade para repreender o poder das trevas. Olha que coisa maravilhosa, Ele só não me tirou de lá, mas agora Ele me trouxe para o seu exército e me fez combatente contra esse império. É lindo. É lindo, irmãos, é lindo. Eu só não fui resgatada. Hoje nós combatemos contra o mal. Um dia nós fomos do lado de lá, mas hoje nós somos combatentes, militantes, cheios do Espírito Santo, levando luz à palavra da verdade, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Vocês entendem que não há meio termo, entendem que não há parcialidade, ou é reino das trevas, ou é reino da luz. Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Quando eu leio isso, eu fico pensando lá nos meus livros de história do Brasil. Que uma das grandes queixas é que quando os negros receberam a libertação, eles receberam só uma carta dizendo: vocês estão livres. Mas não lhe garantiram estudo, não lhe garantiram moradia, emprego, profissão.
Então eles ficaram abandonados à própria sorte. Ah, mas Jesus não. Ele tira a gente do império das trevas e não deixa lá. Ele põe no reino da luz. Lá na carta aos Efésios, Paulo diz que ele nos faz assentar em lugar celestial. Nos dá o Espírito Santo. Ele nos tira do império das trevas e fala: agora que vocês são um habitante do meu reino, eu vou dar o Espírito Santo para a igreja, porque a igreja agora faz parte do reino. E esse Espírito nos santifica, nos produz fruto, nos produz dons e nos aproxima cada vez mais do nosso Rei. Essa obra da redenção, irmãos, ele diz que é nele. E eu sei que vocês já sabem, mas tem muita gente que está assistindo a gente. E aí a gente precisa lembrar que ninguém aqui foi salvo porque é bonzinho. Ninguém aqui foi salvo porque segue uma norma, uma conduta de regras. Ninguém aqui tem mérito na salvação. As obras que nós fazemos, não fazemos para sermos salvos, mas fazemos porque somos salvos. É consequência da nossa salvação. Todo mérito, toda a glória, toda a responsabilidade por esta tão maravilhosa salvação tem nome: o Senhor, que não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, assumindo forma de servo, tomou a sua cruz e nos salvou. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. O Cristo grande, que opera uma obra grande. E quando eu estava vendo tudo isso, e eu estou terminando, eu fiquei pensando o seguinte: Senhor, como é que eu termino essa mensagem? Eu falei de um Cristo grande, que opera uma obra grande. E aí o Senhor me direcionou. Parece que tudo isso é tão distante. Diga-me, igreja, que este Deus grande, que executa uma obra grande, é um Cristo pessoal. E que se importa. E que essas obras não ficaram só registradas na palavra de Deus, mas que ainda hoje eu continuo operando e trabalhando a favor da minha igreja. E apesar de ser um Deus tão grande, eu também sou um Deus muito próximo. Apesar do profeta Isaías dizer que eu consigo colocar na palma da minha mão todos os mares. E aí eu fico imaginando que a minha mente viaja, viu? Eu fico imaginando o Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, tudo contido numa palma. Mas também cabe a minha vida. Mas também cabe a tua vida. Um Deus que chama cada estrela pelo seu nome.
E diz os cientistas que há mais de 10 sextilhões de estrelas. Mas Ele também sabe o meu nome. Arabaia Xurecalabachai. E Ele também sabe o teu nome. Este Deus é um Deus pessoal, que veio nessa reunião aqui, apesar de ser tão grande, porque aqui há adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Ele não se ausentou da nossa reunião, mas Ele se faz presente, porque apesar de ser grande, imenso, poderoso, Ele é um Deus amoroso, que te ama, que te guarda e que está no controle da tua história. Que apesar de ter a palavra de poder para sustentar, criar e operar, Ele também direciona a palavra de poder dEle nessa noite para vidas aqui, para causas, para situações. Que a palavra de Deus não se furta a causas pessoais, seja ela grande, seja ela pequena. Todas essas coisas estão na potente mão de Deus, de Deus, de Deus. E nesse minuto, para terminar, nós que estamos diante de um Deus tão grande, e eu sei que tem pessoas aqui que têm causas tão urgentes. Ele te salvou e me salvou, e essa foi a principal obra. Mas eu tenho convicção do que digo agora. Deus precisa consolar pessoas hoje aqui. Deus precisa, através da oração da igreja, entrar em lares e redimir pessoas, e libertar pessoas, e devolver qualidade de vida. Isso só Jesus faz. E se nós que somos crentes perdemos a convicção disso, então perdeu a esperança. Então eu quero pedir, com a permissão do pastor, você pode ficar de pé? O Senhor Jesus, Ele está aqui, irmãos. Talvez você chegou aqui dizendo: eu não tenho perspectiva. Deus nem se importa comigo. Deus tem muita coisa para se preocupar. Deus tem gente mais importante para se preocupar. O Senhor, Ele está aqui dizendo: você é alvo do meu amor, e eu me preocupo com você. Você é alvo da minha atenção. Você é alvo do meu trabalhar. Você é alvo de Deus nessa noite. Você é tão importante para o Senhor. Você faz parte dessa grandiosa obra. O propósito de tudo isso era juntar um povo lavado, remido, para participar da eternidade com Ele. E se essa circunstância tem deixado você triste e enfraquecido, hoje é noite de fortalecimento do Senhor. Esse Deus forte, Ele opera hoje ainda. Só quem tem uma causa impossível, levanta a mão aí no seu lugar.
Tem só quem precisa de um socorro de Deus nessa noite. Só quem acredita que o Senhor nessa noite, esse Deus tão glorioso que nós pregamos aqui, Ele é capaz de invadir a tua história e, sem explicar muita coisa, mudar a direção, curar, libertar. Ele está aqui. Senhor, oh Jesus, aqui está a tua igreja de mão erguida, e nós viemos aqui só por causa do Senhor. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Oh, bendito Deus, e nós cremos na tua palavra que foi ministrada aqui nessa noite, que o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus criador, é o Deus que operou uma obra, mas nós também cremos que essa obra vai continuar. Então hoje, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que toda aflição de alma, toda angústia, toda enfermidade, toda fraqueza, Senhor, todo desânimo, em teu nome, seja banido do nosso meio. Que os ventos do Espírito passem por essa casa e que a tua alegria invada os nossos corações. Senhor, opera, Senhor, onde nós não podemos operar. Alcança causas, Senhor, que nas nossas mãos nós não temos competência para fazer, mas nessa noite nós cremos, Senhor, e nós cremos. Fica de pé, igreja, adorando. Venho te dizer
Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém?